Salve, salve, rapaziada ligada no Decifra Futebol. Eu sou o Guilherme Laziazeni, analista de desempenho profissional, e hoje estamos aqui para mais um programa de análise tática, análise pré-jogo. Vamos falar desse Flamengo e Bayern de Munique. É, Primeiro confronto entre brasileiro e europeu desse mata-mata. Eu acho que tem uma disparidade clara entre os times pré-jogo, mas isso não impede que o Flamengo possa conseguir uma classificação. E o objetivo desse vídeo vai ser justamente tentar explicar um pouquinho como que funciona esse time do Bayern de Munique, tanto ofensivamente quanto defensivamente, como o Flamengo deve se preparar para suportar os ataques do Bayern de Munique e como o Flamengo pode tentar explorar alguns defeitos ou possíveis defeitos do Bayern de Munique nessa partida. Então, um esquema parecido do que foi a análise pré-jogo de Palmeiras e Botafogo, só que dessa vez o foco vai só para o Flamengo. Não vou fazer aqui chaves do Bayern contra o Flamengo, porque o problema é do Bayern, né, gente? Então, vou botar aqui na tela para vocês, sem mais enrolação, análise pré-jogo, Flamengo contra Bayern de Munique, oitava de final do Mundial de Clubes, Felipe Luiz contra Vincent Kompany, dois técnicos jovens, de trajetórias curtas, né? O Kompany, técnico há um pouco mais de tempo, né? Foi técnico do Anderlecht, fez um bom trabalho no Burnley, né? Conseguindo um acesso da Championship para a Premier League, e agora está no Bayern de Munique, campeão alemão essa temporada. E o Felipe Luiz, né, que não tem nenhum ano de técnico profissional, mas já foi campeão de Supercopa, já foi campeão de Copa do Brasil, e são dois caras com ideias de jogo parecidas, então acho que vai ser legal, dois times que tentam jogar para frente. Então, vamos começar aqui, sem mais delongas. Como o Flamengo pode vencer o Bayern de Munique? E aí, eu vou dividir esse vídeo em duas partes: como o Bayern se defende e como o Bayern ataca. Então vamos começar pelo começo, logicamente, como o Bayern de Munique se defende. Então vamos começar aqui com a marcação do Bayern na saída de bola. Você já percebe aqui, essa é uma imagem do jogo contra o Benfica. E aqui nós temos os encaixes individuais da saída de bola. Você vê aqui o Gnabry posicionado para marcar o zagueiro, assim como o Thomas Müller. Aqui embaixo, se eu não me engano, é o Rafael Guerreiro, né, saltando para fazer essa marcação. Aqui era o Bischoff, enfim, encaixes individuais. E como eu acho que o Flamengo pode tentar explorar isso, né? Primeiro, eu acho que o Rossi, como eu deixei aqui já sinalizado, é um fator muito importante desse jogo, porque se você tem uma marcação homem a homem, significa que todo jogador vai estar acompanhado por um marcador, só que você tem sempre alguém sobrando, e esse alguém é o goleiro. E o Rossi já demonstrou uma capacidade muito boa, principalmente contra o Chelsea, de jogar com os pés e encontrar jogadores livres em outras faixas do campo, seja com um passe curto ou num passe mais longo, a bola pelo alto. Ele tem muita qualidade nessa saída. Então eu acho que essa utilização do Rossi na saída de bola pode ser uma chave desse Flamengo na partida para sair jogando. E seguindo aqui, nessa mesma fase de saída de bola, você tem essa situação aqui, ó. Os dois zagueiros vão ficar no mano a mano com os atacantes, ou o meia e o centroavante do time adversário. No caso do Flamengo, aqui vai ser ou Plata ou Bruno Henrique, ou Plata e Arrascaeta, e isso vai ser interessante da gente ver. Por quê? É um dilema que o Felipe Luiz está. As notícias não trazem uma confirmação ainda, mas falam que a maior dúvida nessa escalação do Flamengo é justamente a manutenção do Arrascaeta ou a entrada do Bruno Henrique, né? Eu acho que as duas têm seus prós e contras, né? E eu vou explicar o porquê. Principalmente nessa fase de saída de bola. Uma alternativa para o Flamengo pode ser um desses dois jogadores aqui, ó, saírem para atacar esse espaço que fica aberto. Porque o Bayern de Munique, ele não faz uma marcação por zona. Então, assim, você não tem um jogador parado ali nessa entrelinha para fazer o monitoramento desse setor do campo. Você tem encaixes individuais.
Então, muitas vezes o Flamengo, fazendo aquele jogo apoiado que tanto gosta, consegue atrair os jogadores do Bayern para o seu campo de defesa, abrindo esse espaço, e aí, nesse espaço aqui, o ideal é você ter um jogador como o De Arrascaeta, né, para fazer esse trabalho entre linhas, né, sair daqui de um posicionamento mais avançado, tentando criar um pouquinho de espaço para ele ter esse tempo de dominar e girar para tentar acionar um companheiro com espaço para correr, ou se não, o Bruno Henrique aqui com o Plata, dois jogadores de mais velocidade, né? Não são jogadores de receber essa bola nesse espaço, girando para tentar acionar, pifar os companheiros de ataque, né? Mas o Bruno Henrique ele te dá uma opção de você. Vou voltar aqui para vocês verem. A bola vai estar aqui com o Rossi e ele fazer justamente um lançamento encontrando o Bruno Henrique aqui. E aí é uma característica totalmente diferente, né? Mas é uma coisa diferente que ele pode trazer, que é essa ameaça aérea, né? Essa capacidade de ganhar duelos pelo alto, de ter essa impulsão, essa colocação, né, na hora de cabecear. E justamente para você conseguir escorar essa bola para trás para um jogador que chegue de frente aqui, talvez, ou se não, ele já fazer uma casquinha para o Plata se projetando nas costas da defesa, e isso vai ser interessante de ver porque o Bayern de Munique não é uma defesa muito rápida, né? Provavelmente teremos Stanisic e Jonathan Tah. Stanisic um pouco mais rápido que o Tah, mas acho que não tem. É até difícil traçar um paralelo se a comparação for com Plata e Bruno Henrique, né? Que são muito mais rápidos que esses dois jogadores. Então, eu acho que essa é a maneira que o Flamengo pode tentar explorar a saída de bola do Bayern a sua própria saída de bola, né? E essa marcação individual do Bayern de Munique na saída de bola do Flamengo. Então, vamos seguir aqui para o próximo tema, que é aqui já mudando um pouco de fase, né? Não mais a fase de saída de bola, agora seria o equivalente à fase de construção do time adversário, quando o time adversário está no campo de ataque do Bayern de Munique e como o Bayern se defende. Você já vê aqui que é um 4-4-2, né? Não está exatamente marcado, mas aqui, ó, você tem o Olise e o Coman, eles baixam, ficam alinhados com Kimmich e Goretzka, e mais à frente Harry Kane e o Gnabry. E qual que é a sacada dessa marcação que o Bayern faz, né? É justamente o bloco de marcação compacto e coordenado. Então você vê que é um bloco de marcação que não oferece muitos espaços, principalmente nessa entrelinha aqui de zagueiros e volantes. E independente da altura que o bloco esteja, ele anda junto, né? Você vê que, ó, a jogada começa aqui mais recuada, o jogador que tá aqui, ele vai fazer o passe para trás, e aí é justamente o mesmo desenho que se mantém e com muita compactação, os jogadores muito coordenados. O Olise vai sair aqui para fazer essa marcação, o Kane, o Gnabry, o Coman, os outros jogadores vão juntos. Você percebe que os caras, eles são muito agrupados. O que isso faz? Você tira justamente um espaço entre linhas. E aí que pode entrar, mais uma vez, a questão Arrascaeta ou Bruno Henrique, né? Por quê? Você vê que esse espaço no meio aqui, ele é muito congestionado pelo Bayern de Munique, e é justamente aqui que o Arrascaeta gosta de receber a bola, nesse espaço entre linhas, para ele conseguir dominar essa bola, girando e acionar os companheiros de frente, ou tentar uma finalização, né, um drible, enfim. Mas, se você tem o Bruno Henrique, qual que é a opção que você tem? Justamente essa aqui, ó, a bola estava aqui, o time do Boca Juniors, nesse caso, faz o recuo. E aí, se você tem um Bruno Henrique, você tem justamente uma ameaça para atacar esse espaço aqui, que é o espaço na profundidade, né? Você tem um bloco de marcação os jogadores sempre estão muito compactos, né? As linhas estão muito próximas. E o Bahia é um time que tende a ter um bloco altíssimo de marcação, né? Nesse caso aqui é porque o Boca estava no campo de ataque, mas você vê que à medida que eles vão recuando, o time do Bahia vai subindo e vai subindo bastante para tentar roubar essa bola lá em cima, incomodando a construção adversária.
E aí é o que justamente abre espaço para esse lançamento nas costas da defesa. E aí que jogadores como Danilo ou Léo Ortiz, independente de quem for jogar, né, são dois jogadores com essa característica muito forte no passe, assim como o Léo Pereira. O Pulgar é um cara com a bola longa muito boa também, né? Então muitas vezes o Flamengo fazendo uma saída a 3 aqui, né? Que é o que o time costuma fazer, né? 3 jogadores, um pivô à frente, né? Dessa linha de 3, ou o Jorginho ou o Pulgar. Só que eu acho que é mais interessante você ter uma linha de 3 com o Léo Pereira na esquerda, o Danilo por dentro ou o Pulgar, e pela direita ou Danilo ou Pulgar, e à frente, como eu disse, o Jorginho. Por quê? Porque o Pulgar recebendo essa bola já de frente, ele tem justamente essa possibilidade de fazer esse lançamento na profundidade. E aí você tem jogadores como Luiz Araújo, como o Plata, como o Bruno Henrique, como o Wesley, jogadores de força e velocidade para atacar esse espaço na profundidade. Seguindo aqui para o próximo tópico, eu vou falar um pouquinho agora da transição defensiva do Bayern de Munique, né, que é o famoso pós-perda, né, o perde-pressiona, famoso, né, movimento de perdeu a bola, os jogadores rapidamente se concentram perto do portador da bola para fazer essa pressão e tentar recuperar a bola o mais rápido possível. Essa estratégia, ela não é só visando recuperar a bola, não só visa recuperar a bola perto do gol, né? Ela também é uma maneira de você se proteger de contra-ataques. Só que você percebe aqui, ó, nesse primeiro lance, é o momento que o Bayern de Munique perde a bola, você já vê, ó, que muitos jogadores em cima do portador, aqui eles recuam a bola e você já vê, ó, o Coman, que estava mais aberto aqui, né, que marca como esse meia esquerda, ele sobe para fazer a pressão, porque é justamente o que eles são instruídos a fazer. E olha só o espaço que se abre. E esse espaço aqui é um espaço que justamente o Wesley pode ocupar. E se você deixa esse corredor totalmente aberto, para um jogador como o Wesley do outro lado, é extremamente perigoso, né? Porque você tem aquela dobradinha dele com o Gerson, e esse ataque dele, a linha de fundo é muito forte, né? Esse ataque dele ao corredor, com muita velocidade, muita força, é a grande característica do Wesley. Então, nesse momento da pressão pós-perda, o Flamengo pode se aproveitar sim desses espaços gerados por essa marcação do Bayern e acelerar para cima de uma linha defensiva que não é das mais rápidas, né? Até olhando pelos laterais, o Rafael Guerreiro passa longe de ser o lateral mais combativo, mais físico, né? Um cara é um lateral de muita técnica e de muito apoio na fase ofensiva. Só que na fase defensiva ele não vai tão bem assim, então são possibilidades para esse time do Flamengo explorar os possíveis defeitos na defesa do Bayern de Munique. E agora, avançando aqui para a segunda parte do vídeo, como o Bayern de Munique ataca. E assim como na parte da defesa, vamos falar da saída de bola primeiro, né? Como o Bayern de Munique sai jogando. Justamente aqui num 4-2-3-1, nessa imagem, no caso, só que eu acho mais provável que não seja um 4-2-3-1, e sim um 4-2-4, 4-4-2, tanto faz, porque aqui, no caso, era o Bischoff, né, que realmente é um meia atacante, mas eu acho que vai ser o Gnabry nesse posicionamento aqui, só que se for o Gnabry, ele vai estar mais avançado, então fazendo uma dupla de ataque ali com o Harry Kane. Enfim, só que o que importa nessa saída de bola é a maneira que o Bayern de Munique faz ela, né, que é aquela famosa saída apoiada. Os jogadores próximos dando opções de passe para que o time consiga sair pelo chão e aí tenha espaço para acelerar na profundidade, no seu campo de ataque, quando você quebrar essa primeira pressão do adversário. E como o Flamengo pode defender isso, eu diria que da mesma maneira que defendeu a saída de bola do Chelsea, né? Porque no caso do Bayern, você teria os laterais um pouco mais baixos aqui, né? Nos corredores laterais, mas basicamente você teria os dois zagueiros, um goleiro extremamente ativo na saída de bola, né? Estamos falando do melhor da história nesse quesito, e dois volantes, Goretzka e Kimmich, à frente da linha de zagueiros, né? E o Flamengo marcou como, se você viu o nosso vídeo de análise
tática pós-jogo do Flamengo contra o Chelsea, você lembra como marcou, que é justamente no 4-2-4, você tem essa linha de 4 aqui na frente, que não necessariamente vai fazer uma pressão imediata ao portador da bola, mas vai tentar fechar a saída do time adversário pelo meio. Você vê que o Plata, que é esse jogador mais avançado nessa linha de 4 aqui, ele tampa o passe no Caicedo. Você pode ver, ó, que ele não tem, o goleiro não tem essa linha de passe aqui, e o objetivo disso é justamente forçar o time adversário a jogar pelos lados. Aí quando a bola entrar nesse jogador aqui, o Luiz Araújo vai subir. Se fosse do outro lado aqui, seria o Gerson que faria essa subida. E aí forçar mais ainda o time a sair pela lateral, né? E aí que começariam a entrar os duelos individuais, né? Porque, ó, o efeito dessa marcação é justamente isso aqui, ó. Você joga a bola para lateral, você consegue criar uma superioridade numérica, porque os jogadores do Flamengo já estão coordenados para fazer essa marcação, conscientes de quando essa bola entra no corredor lateral, eles têm que estar muito atentos e muito ativos para rapidamente compactarem aqui, gerando essa superioridade, e aí forçando um recuo de bola, e aí o Flamengo teria mais condição de pressionar um zagueiro ou goleiro, forçando esse chutão, né? E outra coisa importante disso aqui é muitas vezes, como os laterais do Bayern, eles defendem mais, eles saem jogando mais recuados aqui do que os do Chelsea saem, os laterais, eles descem aqui, receberiam a bola mais ou menos aqui. E aí, ó, como é um passe mais curto aqui, às vezes esse cara, ele tem um tempo de dominar e rapidamente tocar para o ponta aqui na frente. Só que esse passe para o ponta, descendo nesse espaço aqui, ele é ruim se o ponta estiver de costas. E é aí que os dois laterais têm que estar extremamente atentos, porque o Flamengo, ele tem que manter essa mesma marcação, atraindo o Bayern de Munique para os lados do campo, para aí você forçar os pontas deles a receberem de costas, e os laterais, Alexandro ou Ayrton Lucas e o Wesley, do outro lado, chegarem rapidamente para fazer essa marcação, pressionando o adversário e criando aquela armadilha, né? Que um jogador recebe de costas, ele não tem espaço para girar, ele tem que voltar para trás. Só que atrás o Flamengo já está com muito jogador, e aí você obriga o seu adversário a dar o chutão. Então, ficar de olho nesse papel dos dois laterais do Flamengo. E contra o Chelsea, eles fizeram isso muito bem, né? Fisicamente. Os laterais do Flamengo, especialmente Ayrton Lucas e Wesley, eles são muito avantajados, né? E vão ter um papel, sem dúvida nenhuma, fundamental nesse jogo. Então, vamos seguir aqui para a próxima parte desse vídeo, que é a fase de construção do Bayern de Munique, que constrói mais ou menos num 3-3-4. O que acontece aqui? Um dos volantes desce, geralmente esse volante é o Goretzka, ele desce para fazer essa linha de 3. O Goretzka é um cara com um pouco mais de dificuldade que o Kimmich para receber a bola num espaço mais curto, girando para dar sequência às jogadas. Então o que você faz? Você desce ele para ele já receber essa bola de frente. Os dois laterais atacam por dentro, ó, tanto o Guerreiro quanto o Lime fecham mais, que é justamente para você trazer os pontas adversários para dentro, isolando os dois pontas bem abertos para estarem no mano a mano. E aí que entram alguns questionamentos de como vai funcionar a marcação do Flamengo, que provavelmente deve defender num 4-4-2, né, nessa fase defensiva, né, não na saída de bola, mas no momento que o time desce um pouquinho mais, monta as linhas, para aí sim fazer a marcação do adversário. E quais são esses questionamentos? Primeiro deles, quem vai pressionar o Kimmich? Pulgar ou Jorginho? Qual dos dois vai saltar para marcar? Porque é extremamente importante o Kimmich, que é esse cara aqui, ele nunca ter a bola descoberta. O que é uma bola descoberta, Guilherme? Eu explico para vocês. Bola descoberta é basicamente o jogador recebe a bola e ele não tem ninguém fazendo uma marcação nele. Assim, às vezes até tem fazendo a marcação, mas não tem fazendo uma marcação próxima, né? Às vezes o cara tá marcando mais o espaço ali, né?
e você tem tranquilidade para tentar fazer um passe curto, um passe longo, ou tentar progredir um pouquinho mais com a bola dominada, fazer uma finalização, dependendo da faixa de campo que você esteja. Então é de suma importância que o Kimmich, quando essa bola entre nesse setor, ele não tenha tranquilidade para jogar. E eu diria que o mais indicado é o Pulgar fazer essa função de marcar, de fazer esse salto de marcação para pressionar o Kimmich, porque ele é um cara com uma capacidade física um pouquinho maior, um pouquinho não, né? Acho que ainda mais pela fase de carreira, bem maior que o Jorginho, que fez uma boa partida contra o Chelsea numa marcação individual contra o Palmer, só que eu acho que muda um pouco, né, a característica do jogador, porque o Kimmich é aquele cara que nessa faixa de campo que ele não pode ter espaço. O Palmer, ele não pode ter espaço numa faixa mais baixa, numa faixa mais avançada do campo, perdão, porque ele é um cara mais influente perto do gol. O Kimmich não. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nesse lance, como isso fica muito claro, ó. Esse aqui é um jogo do campeonato alemão, né? Eu acabei esquecendo quanto que foi, mas não é isso importante. E o que acontece aqui? O Kimmich recebe essa bola, olha a distância desses jogadores, desses 3 jogadores aqui, para o Kimmich. Olha a tranquilidade, o tanto de espaço que ele tem. E o que acontece com você se você der tanto espaço para o Kimmich? Justamente isso aqui, ele acha o passe para o Gnabry, se desmarcando na profundidade e o time faz o gol. Então, Kimmich não pode ter tranquilidade para jogar. E qual o outro questionamento que eu faço pré-jogo é quem vai monitorar o espaço entre as linhas, que é justamente para você diminuir a influência de um Harry Kane no jogo, né? Que faz esse papel do centroavante, camisa 9, que sai da referência para se tornar mais um armador, né? E quando eu falo armador, é um armador mesmo. Ele desce muitas vezes para fazer esse pivô, mas muitas vezes para pegar essa bola de frente e fazer lançamentos, acionar os jogadores de frente, se desmarcando nas costas da defesa. Tem uma qualidade de passe longo muito grande o Kane, né? E aí o questionamento que eu faço é: você segura um dos volantes para monitorar esse espaço ou um dos zagueiros sobe para caçar? Por quê, ó? Vou mostrar mais ou menos como isso poderia funcionar, porque o Kane tá bem aqui, o que ele pode fazer? Vir aqui para receber essa bola, e quem vai fazer essa marcação? Vai ser um volante que esteja mais instruído a proteger esse espaço aqui, o que daria, como um futebol um jogo de cobertor curto, né? Se você mantém esse jogador aqui para proteger esse espaço, o que deixaria um dos zagueiros sobrando na marcação, né, para fazer essa cobertura, um jogador teria mais tranquilidade numa primeira linha. Ou se não, ao invés de segurar um dos volantes, né, ou o Jorginho ou o Pulgar para proteger esse espaço, você dá liberdade para um dos zagueiros sair para fazer essas perseguições. E aí que pode ser um problema também, né? Por isso que a gente fala que futebol é um jogo de cobertor curto, né? Muitas vezes você tampa uma coisa, você tampa a cabeça, só que o pé fica descoberto. Você tampa o pé, a cabeça fica descoberta. Então, assim, você vai tirar um espaço, você vai dar outro espaço diferente. Então, se um zagueiro, o Kane vem aqui, e o zagueiro vem junto, então você tem um espaço aqui. E aí o que acontece? Você tem jogadores de velocidade, principalmente o Gnabry, né? E por isso que eu acho que é interessante o Gnabry sendo uma dupla de ataque do Harry Kane, porque é um cara que tem essa capacidade física e de velocidade para aproveitar esses espaços que o Kane possa abrir, né? O Kane desce aqui, vamos supor que é um Léo Pereira, embarcando ele, desce junto, e o Gnabry tem espaço para atacar nessa diagonal aqui. E aí, por exemplo, aqui você tem às vezes um Kimmich com a bola, ou o próprio Jonathan Tah, que é um zagueiro com boa qualidade de passe. Então é uma opção para o Bayern de Munique, e algo que o Flamengo tem que ficar muito, muito, muito ligado nessa partida. Vai ter que escolher uma das duas coisas, né? Ou um volante fica, ou o zagueiro sobe, para justamente diminuir a influência desse trabalho do Kane como armador. Quando você for marcar o Kimmich, ou você vai ter que instruir o Pulgar a subir, o que muitas vezes você perde em proteção nesse espaço vital à frente da área, ou se não, você
permite que o Jorginho sobe, só que permite que o Jorginho suba, perdão, né? O que pode significar menos combatividade em cima de um jogador como o Kimmich. Então são dilemas do Filipe Luís, são dilemas de enfrentar clubes desse nível, né? Times adversários dessa magnitude, como é o Bayern de Munique, né? Então, só para dar um exemplo aqui de como isso poderia funcionar, no caso do Kane, ó, na prática, é justamente isso aqui, ó. Ele vai sair da referência, ele desce aqui para receber, lógico que nesse exemplo ele tá bem recuado, até bastante recuado, mas o que esse movimento dele gera? Uma superioridade numérica no meio de campo, né? Porque você tem os dois volantes, né? Kimmich e Goretzka. Se o Kane desce, você tem 3, então supondo que sejam 2 volantes do Flamengo, Pulgar e Jorginho, você pode gerar uma situação de 3 contra 2, além desse possível desequilíbrio na última linha do Flamengo. E agora, a última coisa que eu queria levantar nessa fase ofensiva do Bayern de Munique era justamente a criação pelos lados do campo, a dobradinha do lateral com o ponta, e é importante que seja dito, né? Igual eu falei antes, naquele 3-3-4 que o Bayern monta para atacar, os laterais vêm por dentro, mas isso pode variar no decorrer do jogo, como é o caso. Porque se o objetivo dos laterais por dentro é atrair o ponta para isolar, atrair o ponta adversário para dentro, para você isolar o seu ponta contra o lateral adversário no mano a mano, o objetivo disso aqui é você trazer o Coman para dentro, atraindo o lateral, abrindo o corredor para o Rafael Guerreiro atacar ele. E como você tenta marcar isso? Comprometimento dos laterais, cara. Dos laterais não, perdão. Dos pontas do Flamengo. Ou seja, Luiz Araújo e Gerson, que provavelmente serão os pontos do Flamengo nessa partida, eles têm que ser solícitos com essa fase defensiva. E não só pressionar a saída de bola, mas nos momentos em que o Bayern tiver a bola no campo de ataque, você acompanhar os laterais até o fim. Mais ou menos como fez o Benfica no jogo da fase de grupos contra o Bayern de Munique. Você tem aqui o Benfica que se defendia num 4-4-2, a primeira linha de 4 aqui, os dois volantes, os dois atacantes, só que quando o time baixava o bloco para defender e montava as linhas para começar a atacar, você tinha um 3-3-4 se formando, e a partir disso as variações, né, desse lado aqui, o lateral direito abre o campo e o Schelderup desce, né, o Schelderup que é o ponta esquerda, ele desce virando praticamente um ala aqui pela esquerda, ó, ele tá fazendo a marcação desse jogador aqui, assim como do lado direito, o Di Maria bastante baixo para fazer a marcação aqui do Gnabry, não é do lateral, mas porque nesse lance específico o Guerreiro ele estava mais aberto e ele vem por dentro fazendo outra troca de posição, então além dessa dobradinha, você tem muita troca de posição entre o ponta e o lateral, principalmente do lado esquerdo, né? E aí, o Di Maria, igual tá falando, bastante baixo aqui, formando quase com uma linha de 6. Isso foi muito importante para o Benfica conquistar a vitória e ter consistência defensiva, evitando que o Bayern criasse pelos lados do campo, né? Então o Flamengo vai precisar de Luiz Araújo e Gerson extremamente solícitos, comprometidos e atentos nesse trabalho defensivo. Então, rapaziada, esse foi o programa de análise pré-jogo de Flamengo e Bayern de Munique. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso aqui é uma tentativa de trazer essa parte tática para o debate antes do jogo, mostrar que existem caminhos sim para o Flamengo explorar, mas assim, lógico que com um adversário desse nível, você não precisa só de um bom plano, você precisa de execução desse plano, atenção dos jogadores, às vezes um pouquinho de sorte também, né? Que é um fator do futebol, não é só sobre tática, os jogadores têm que estar bem fisicamente, bem mentalmente. Vai ser um jogo de erro zero, basicamente, do Flamengo. Tem que ser, né? Se eles quiserem vencer essa partida. Então, foi isso o vídeo. Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se vocês acham que existe outra coisa a ser explorada pelo Flamengo nesse jogo.
Deixem aí também o palpite de vocês para essa partida, sugestões de próximos vídeos, de próximas análises. E se inscreva no canal, sininho da notificação para você não perder nenhum dos vídeos que estão vindo por aí. A cobertura que tá tendo aqui no Decifra Futebol desse Super Mundial tá sendo muito legal. Estamos dando aquela prioridade para os brasileiros. E com o Flamengo hoje não foi diferente, não será diferente com o Fluminense também. Vamos tentar fazer uma analisinha pré-jogo também do Fluminense. Então fiquem ligados aí, se inscrevam, sininho da notificação, compartilhe o vídeo nos grupos de resenha, no grupo do futebol, no grupo dos flamenguistas. Se você é flamenguista e está assistindo a esse vídeo. E é isso, rapaziada. Um abraço para vocês. Boa sorte pro Flamengo e tamo junto.